Oi, gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao vlog de número 30 deste blog. E o que eu vou ler neste vlog? Eu pretendo terminar de ler Best-Seller para chamar de meu um pouquinho antes da metade. Aqui a gente tem 3 mulheres, todas as 3 envolvidas com o mercado editorial de alguma forma. Nós temos a Gemma, que era a melhor amiga da Lily, que publicou um livro e se tornou um sucesso. E temos a Jojo, que foi a editora deste livro da Lily. Tudo isso rolando em Londres, acho que é Londres, ou é Dublin? Não, é Londres. E aí essas 3 vidas vão se entrelaçar e o livro fala sobre o universo feminino, com bom humor e aquele jeitinho da Mary Kiss. Esse aqui é uma releitura, é o último livro do meu projeto de maratona de releituras de 2022. Aí na sequência, eu vou ler Os Garotos do Cemitério, do Aidan Thomas. Acho que é esse. Esse livro é uma fantasia. E o que me motiva a ler este livro é porque ele é o livro favorito do meu filho. É o livro que ele mais gostou de ler e eu acho digno conhecer essa história. Na sequência, eu lerei As Últimas Testemunhas da Svetlana Alexievich. Eu não sei muito sobre esse livro, sei apenas que se trata de Segunda Guerra Mundial. E se der tempo, quero ler A Coreografia do Adeus, da Lily Bay. Nunca li nada dessa autora, ela é super amada. Quero começar por este livro. Enfim, está um pouco ousada essa minha TBR, mas acho que eu dou conta. Espero que vocês gostem do vlog e me acompanhem aí nos próximos 10 dias. La maleta me pesa, voy a pasar. Oi, gente, cheguei na página 523 de Um Best-Seller para chamar de meu. E nessa altura da leitura, eu já posso dizer com propriedade que este é o livro que eu menos gosto da Mary Kiss. E olha que esse livro ele tem muitos elementos que poderiam me fazer amá-lo. E sobretudo porque ele é um livro que se passa ali no mercado literário. A gente tem uma agente literária, e 2 escritoras. 2 escritoras novatas, elas estão ali nos seus primeiros passos, nas suas primeiras produções, mas com elementos, com características que facilmente fariam com que eu me identificasse com elas. Mas isso não está acontecendo. E fora essa questão da profissão da escrita, eu não consigo admirar essas personagens, nem a agente literária, nem as escritoras. E tem uma outra coisa aqui que me deixa um pouco chateada, porque a autora ela usa uma expressão para falar dessa literatura de entretenimento que ela produz e que eu consumo muito, que talvez eu não goste. Ela fala muito de livro, um livro escapista, um enredo de escapismo, que é aquele livro que você vai ler para poder desligar da sua realidade, para poder passar um tempo, para poder relaxar. E ela acaba categorizando esse tipo de livro como inferior, como um livro não agregador, como um livro esquecível. E isso me incomoda. Me incomoda porque eu sou grande consumidora desse tipo de literatura. E eu acho que o fato de relaxarmos com um livro, com um enredo, não o torna inferior, não o torna menos importante que um livro que nos faça refletir, que nos toque, que nos emocione intensamente e que venha a se tornar um clássico dentro do cenário universal. Enfim, essa é a minha experiência de releitura. Sem dúvida, eu não lembrava de nada. Inclusive, tem uma questão aqui que eu não fazia a menor ideia que era aquilo. E foi uma surpresa, foi gostoso me surpreender. E eu fiquei pensando, nossa,
Por que isso não me chamou a atenção lá atrás, quando eu li pela primeira vez? Enfim, essa é a minha opinião. Acredito que amanhã eu termine. Faltam menos de 200 páginas, ou não, um pouquinho mais de 200 páginas. Mas é uma leitura que é acelerada, é uma leitura que nos envolve. Apesar de eu não estar gostando e de estar falando só coisas negativas, é um negócio que quando eu abro e começo a ler, eu não paro, eu não sinto vontade de parar. Então eu acho que talvez, provavelmente, quem sabe, amanhã eu termine. Más ayuda el que no estorba, y una lágrima tuya te va a salvar. Terminei de ler um best-seller para chamar de meu e gostei. Veja bem, aqui a gente tem o livro da Marian Keyes que eu menos gosto e acho que essa releitura se confirma. Mas ainda assim, mesmo sendo o que eu menos gosto, e ele sendo maior, porque esse livro tem 750 páginas, ele não me causou o cansaço que Sushi me causou. E eu não sei explicar por quê. Mas por que eu gosto menos desse? Aqui a gente vai ter uma situação de rivalidade feminina. E que a princípio você acha que é uma rivalidade profissional. Né? Não tem a ver com o fato delas serem mulheres. Mas depois você descobre que tem a ver com isso sim, porque uma se apaixonou pelo namorado da outra. E o namorado, por sua vez, correspondeu a essa paixão. Então a gente tem essa questão aqui. E não existe assim um desenvolvimento prévio disso. Não se fala como era essa amizade, quão profunda e séria essa amizade. Não que isso, que o grau de profundidade vá justificar esse tipo de coisa. Mas a gente não sabe se elas eram realmente próximas. E quando o relacionamento acontece, vem aquela justificativa de, a gente não escolhe por quem a gente se apaixona. Eu sou uma pessoa extremamente romântica. Eu acredito realmente que a gente não escolhe por quem a gente se apaixona. Mas a gente escolhe viver o relacionamento. Ninguém vive um relacionamento de forma inconsciente. Ninguém trai inconscientemente. Ninguém passa o outro para trás inconscientemente. E aí entra aquela mesma questão que eu falei sobre Sushi, sobre responsabilidade afetiva, sobre você não brincar com os sentimentos dos outros. Porque, você se apaixonou pelo namorado da sua amiga? Não viva isso. Não viva essa paixão, sabe? Você não vai morrer por causa disso. Enfim. E temos também uma outra rivalidade, uma só não seria pouco. Temos uma outra rivalidade. Uma das protagonistas, ela tem um relacionamento com um homem casado. E embora ela tente se manter distante do sentimento, né? Ela queira colocar esse relacionamento de forma muito prática, alegando que ela não quer compromisso, alegando que ela sabe os limites dessa relação. Existe um momento disso em que ela está amando este homem e ela quer compartilhar toda a sua vida com este homem. Só que este homem, ele é casado, ele tem filhos, ele tem todo um compromisso fora, ou melhor, dentro. Enfim, e chega um momento em que essa amante, ela passa a inferiorizar a esposa do homem. Isso é bem problemático. Enfim, mas é divertido, é engraçado, tem umas partes engraçadas. E tem toda essa questão do mercado literário, da venda de direitos, dos livros, da agente literária, que é algo tão cru no Brasil ainda, sabe? De agentes receberem um manuscrito e ficarem oferecendo para editoras e determinados autores serem leiloados, né? Quem dá mais, quem dá mais. Essa parte é bem legal. Gostei. 3 estrelas, gostei. E agora, antes de dormir, hoje, pretendo começar Os Garotos do Cemitério, do Aiden Thomas. Não sei nada sobre o livro, sei que é uma fantasia
e tenho como referência que é o livro favorito do meu filho. E só. O André, ele costuma ler 1 ou 2 livros por mês, dependendo do tamanho do livro. Ele lê em média 30, 40 páginas por dia. E ele também faz assim, não exatamente resenha, mas ele tem um caderno de anotações em que ele faz ali uma ficha técnica do livro e aí ele coloca o que ele mais gostou e o que ele menos gostou do livro. Eu ia dar uma olhada, mas uma vez ele comentou comigo que ele coloca spoilers, que é para no futuro ele olhar e lembrar exatamente o que tinha ali. Então eu ia até dar uma consultada nessas anotações dele, eu achei melhor não, para eu não pegar spoilers. Mas pretendo começar hoje e espero gostar. Que te consuele a quien le importas. Yo me voy, ya no estoy, ya me fui. Llórale a tu madre. Cuéntale lo que pasó. No excluyas ni un detalle. Un perdón tras perdón no es solución, ya es irrelevante. Igual que nuestra relación. Llórale a tu madre. Yo me voy, ya no estoy, ya me fui, me viene mejor. Oi, gente, vamos fazer uma atualização hoje, enquanto que a gente lava uma loucinha para começar, para limpar a pia e começar a fazer o jantar. Hoje vai ter que ser jantar real mesmo. Não vai ter que ser hambúrguer, não, cachorro quente, nem nada. Hoje o bicho pega. Mas vamos lá. Comecei a ler Os Garotos do Cemitério. Já estou em 50%. É uma leitura muito fluida, muito rápida, muito envolvente, gostosa. E, assim, eu queria ler porque era o livro favorito do André. Mas, claro, o André também ficou indicando. Ai, lê, mãe, lê, você vai gostar, você vai gostar. Só que, como assim eu vou gostar? Né? Uma fantasia, nem meio fantasia, nem curto fantasia. Não, mas tem coisas nesse livro que você vai gostar. Ótimo. Aí, comecei a ler. Então, vamos lá, sobre as coisas que eu gosto, né? O livro, ele tem um núcleo de personagens latinos, né? Já ganhou todo o meu coração. Nós temos ali o protagonista, a família do protagonista e as pessoas ao redor dele são imigrantes mexicanos, né? No caso, o protagonista já é a segunda geração que vive nos Estados Unidos, ali na Califórnia. Mas tem uma galera ali da família que já vive nos Estados há algum tempo e já vive essa questão da imigração. Então, já gostei disso. Uma outra questão também que me ganhou os olhos é que o protagonista do livro, ele é um menino trans, né? Eu não lembro agora de ter lido um livro com essa representatividade, com um personagem, com ficção. Quer dizer, eu acho que eu li sim, tô lembrando agora. Nossa, li sim. Li um livro do John Boyne, inclusive, mas deixa pra lá. Enfim, aí temos um personagem, protagonista, que é um menino trans. Eu já achei bem interessante. Temos a questão das raças ali, né? Povo latino e as suas tradições bem inseridas ali dentro da narrativa. E o livro, ele está se passando naquele momento de comemorar, de viver o Dia de los Muertos no México. E embora eles estejam na Califórnia, né, nos Estados Unidos, esse dia ele é reverenciado pela família do protagonista. Mas o que conta o livro? Nós temos o Iandriel, que vem de uma família de bruxos, onde as mulheres, as meninas, têm o poder da cura. Então elas curam as pessoas através de um ritual e tal, elas têm esse poder. E os meninos têm o poder de fazer a passagem das pessoas que morrem para o além-vida. Então, quando a pessoa morre, ela precisa de um desses bruxos para que a alma dela, o espírito dela exatamente,
espírito é a palavra que é usada dentro da narrativa, para que o espírito dela chegue no pós-vida, em segurança, em paz. Muito bem. O que acontece? O Yandriel, ele nasceu menina. Então, a família dele acredita que ele tem o poder do quê? Da cura. Ele não tem o poder de fazer essa passagem. E ele quer provar para a família que sim, ele é um menino. E que ele sim tem esse poder. Só que não deixam ele fazer o ritual de passagem, né? Essa primeira demonstração de poder, não permitem que ele faça. E aí ele decide fazer sozinho. E como que ele faz isso? Ele precisa de alguém que tenha morrido recentemente para que ele faça essa passagem. E ele tem um primo que está sumido, está sendo dado como morto. E aí ele quer confirmar de fato que ele morreu e quer saber se ele tem o poder. E ele vai lá fazer o ritual, ele faz lá, ele chama lá os poderes e tal. E ele consegue. Só que não é o espírito do Miguel que aparece, é o espírito de uma outra pessoa, é o espírito do Julian, que é um menino da escola do Aidan, ó, tô falando o nome do autor, do Yandriel, que é um menino que não sabe as circunstâncias em que morreu, não tá entendendo ali o que tá acontecendo, precisa saber quem o matou, cadê os amigos dele, onde estão e tal. E aí o livro vai se passar em função do Yandriel provar para a família que ele tem o poder de menino, mesmo ele tendo nascido menina, e de ajudar o William a fazer essa passagem, a entender o motivo da sua morte, a motivação que o levou a morrer. E aí o livro, ele tem diálogos bem interessantes, bem legais, bem gostosos, bem desenvolvidos, mas também o livro toca em assuntos muito sérios, muito delicados. Por exemplo, o Julian, ele é de família colombiana. E aí ele tem que ouvir coisas do tipo que todos os colombianos são traficantes. Esse tipo de preconceito horroroso que as pessoas desenvolvem ao longo da história e que tentam reafirmar, né? E aí, enfim, esse tipo de questão. Eu tô no momento do livro em que o Yandriel tá desenvolvendo um crush ali pelo Julio, só que o Julio está morto, né? Então eu não sei como que isso vai se dar no narrativo, porque eu acho que da morte eles não voltam. Mas estou gostando bastante, está sendo uma leitura bem proveitosa, bem leve, mas ao mesmo tempo reflexiva. Então, até agora, pelos 50% lido, André acertou na indicação. Estou gostando, sim. Invadindo o vlog da minha mãe aqui pra falar que o livro que eu indiquei fez ela chorar. Mas isso não era o objetivo, não. Malvado. Oi, gente. Sábado de manhã, sábado cedinho, acordei cedo porque Júlia está chegando para passar o fim de semana aqui e já deve estar chegando. E o sábado vai ser um pouco intenso. Terminei de ler Os Garotos do Cemitério e, como o André falou ontem, eu chorei. Eu chorei em 2 momentos. Ali no finalzinho a gente tem uma cena comovente que me levou às lágrimas. E depois que o livro tinha terminado, eu fui ler a nota do autor e eu chorei novamente. O autor fala ali da importância de se ter uma literatura inclusiva, plural, diversa. E, enfim, ele é um homem trans e sentiu falta de ter tido isso na adolescência, se sentir acolhido com a literatura, né? Enfim, gostei bastante, gente. É um livro em partes divertido, é um livro bem desenvolvido, é um livro que traz uma cultura próxima a nós, mas que a gente não reverencia, de forma respeitosa, bonita. Gostei bastante. E hoje pretendo, não sei em que momento, eu pretendo começar a ler As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich. Com certeza estou falando o nome da autora errado? Sim. Eu prometo até terminar a leitura falar o nome dela certo.
E aí esse próximo livro é mais tenso, vamos ter Segunda Guerra Mundial. E é um livro que foi bem elogiado aí pela construção deste mundo. Eu já não sei também se é um livro não ficcional. Não sei, vou descobrir quando eu começar a ler, ok? Sin ti. A momentos miro hacia atrás. Olha quem tá aqui comigo e a gente tá fazendo, sabe o quê? Fotos. Veo cómo se borra el camino. Ya empecé y no puedo parar. Sé que me espera un buen destino. Yo me voy, ya no estoy. Mais um take do make-off que eu tô fazendo fotos para o Instagram, a minha produtora. Não basta ser sobrinha, gente, tem que participar. Ya me fui, llórale a tu madre. Cuéntale lo que pasó. No excluyas ni un detalle. Un perdón tras perdón no es solución, ya es irrelevante. Gente, comendo uma pizza, tomando um sorvetinho aqui, ó, com esses lindíssimos. Oi, gente, não passei ontem pra atualizar, porque o domingo foi intenso. Mas passando hoje pra dizer que comecei a ler as últimas testemunhas da Alexandra Alexovitch e já cheguei em 66%. Esse livro é um livro de não ficção, que ele traz testemunhos das pessoas ali no final da Segunda Guerra. E a grande maioria, pelo menos até agora que eu li, são pessoas ali que viviam na Ucrânia, na Bielorrússia, na Rússia. É um depoimento diferente dos outros europeus, né? A guerra ela foi muito diferente para as nações, ela não foi uma coisa só. E aqui são testemunhos, muitos testemunhos de pessoas que viveram o final ali daquele caos e ainda assim era uma situação muito ruim. Quando a gente pensa, né, no massacre que foi a Segunda Guerra, a gente pensa em números muito exorbitantes. 6 milhões de judeus foram assassinados e parece que a individualidade de cada uma dessas pessoas se perde nesses milhões, né? E até as pessoas que não eram judias e que sofreram demais com esse caos, com essa vergonha da nossa história. E aí que a gente tem testemunhos, né, de filhos que viram seus pais partirem para a guerra e não voltaram, de filhos que viram os pais morrerem ao longo da estrada e seus corpos serem enterrados ali, de pessoas que quando crianças foram viver em lares adotivos, enfim, toda uma repercussão de problemas, de consequências que a guerra deixou. No primeiro parágrafo, gente, do primeiro testemunho, eu já tava chorando. Já tava bem emocionada, porque é uma vergonha muito grande para nossa história ter acontecido isso. E ver movimentos tão parecidos com o que aconteceu no passado, tomando força nos dias de hoje, é no mínimo preocupante. Mas, de certa forma, essas histórias, eu gostaria de ter mais essas histórias. Eu gostaria de um desenvolvimento maior, eu queria que elas tivessem mais páginas. Tem depoimentos que é de uma página. Tem depoimentos que, por mais também que tenha 4, 5 páginas, eu queria mais, eu queria viver mais aquilo, eu queria entender melhor esses detalhes. Mas eu acho que a autora, ela quis dar voz a muitas pessoas, né? Em vez de focar em histórias específicas, ela quis um número maior de histórias, para que a gente também perdesse aquela ideia de multidão e pensasse, sim, em individualidade. Tô gostando bastante. Não dá para saber características da escrita da autora, porque são testemunhos dos sobreviventes. Então, a característica de escrita dela eu ainda não conheço. Mas eu curti muito a ideia de reunir essas pessoas e de pedi-las para contar como foi esses dias. Enfim,
é sobre isso. Hoje eu estou de home office, já fiz meu login e vou entrar em reunião daqui a pouco. Estou agora tomando o meu cafezinho, que hoje não é nada saudável. É o resto de pizza de ontem, mas ok. E volto. Acredito que a próxima atualização já vai ser com o término desse livro. Igual que nuestra relación, llórale a tu madre. Oi, terminei de ler As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich. Acho que agora eu falei certo. Gente, é um livro muito triste. Triste, triste, triste. Eu comentei que eu tinha chorado no primeiro parágrafo. E eu só não chorei assim nas páginas finais, nos testemunhos finais, porque eu tava impactada. Impactada demais. Pensar nesses testemunhos, e esses testemunhos são de pessoas que eram crianças quando a Segunda Guerra estava ali no final, quando ela estava acontecendo. E ver pessoas tão jovens, tão inocentes, tão vulneráveis, vivendo e vendo coisas tão sérias, é sufocante. Tiveram que passar por dores absurdas. E uma situação muito comum a todas elas era a fome, né? Existiram pessoas que enfrentaram estupros, existiram pessoas que enfrentaram espancamentos, existiram pessoas que viram os pais serem assassinados, espancados até a morte. Existiram muitas tragédias, mas uma tragédia comum a todos foi a fome. E a forma como isso alcançou cada um deles é de causar uma dor física, pelo menos me causou uma dor física. E o que a fome fez, a consequência que a fome teve na vida dessas pessoas. Enfim, individualizar essas situações foi uma ideia brilhante da autora. Mais uma vez, repetindo aquilo que eu falei, quando a gente pensa em milhões de pessoas que sofreram com isso, parece que milhões puderam absorver o impacto e não foi tão sério assim. Não, cada uma sentiu isso de forma diferente e de forma profunda. Muito interessante a ideia desse livro. E como pouca tristeza é bobagem, comecei a ler Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Comecei e já terminei. E, gente, que livro triste também. Livro muito bom. Livro sério, livro intenso, livro denso. E livro rápido de ser lido, apesar de ser um livro difícil, dolorido. Esse livro ele vai tratar de um tema muito comum a tantas e tantas pessoas, mas tão pouco falado. E quando falado, é sempre falado num extremo, num polo. Aqui a gente tem uma protagonista chamada Júlia Terra, e ela enfrenta uma situação chamada de abandono. E não é aquele abandono do pai que não reconheceu a filha, ou do pai que não assumiu a gravidez da namorada. Não é aquele abandono da mãe que entregou a criança à adoção, ou que abandonou a criança numa lata de lixo. Não é desse abandono que a gente tá falando. A gente tá falando de uma criança que é abandonada emocionalmente por pais que estão ali convivendo com ela. Então a gente tem... A Júlia tem uma mãe amargurada, infeliz. Uma mãe que teve um casamento fracassado e ela acaba descontando na filha essa frustração. E ela desconta de várias formas. Em agressões verbais, em agressões físicas. E o pai, que tem uma vida mais facilitada, no sentido do convívio, né? Esse casamento acaba e ele acaba ficando com a Júlia, sei lá, poucas horas por semana. Mesmo ele tendo esse pouco tempo com a Júlia, ainda assim é um tempo muito relapso. Muito mal usado, um tempo sem qualidade. Existe até uma situação no livro em que a Júlia tá muito brava com a mãe, porque ela foi repreendida ou uma coisa aconteceu ali entre elas, e ela chega pro pai e fala: pai, eu quero morar com você. Na hora ele acha um absurdo aquilo. Quer dizer, passar algumas horas por semana, ele até conseguia, mas morar com a filha,
Não, aquilo era uma responsabilidade para a mãe. Enfim, essa menina ela é abandonada emocionalmente. E ela tem que administrar esses sentimentos ao longo da vida. E ela, de certa forma, ela encontra na arte um escape, uma fuga, para não sobrecarregar as outras pessoas dessa situação particular dela. Gente, esse livro me engatilhou demais. Eu não imaginava ficar tão desconfortável com um tema como esse. Um tema que é comum, né? Um tema complexo. Eu convivo com tantas pessoas que viveram essa situação de não serem amados integralmente, de não terem sido desejados, de terem recebido essa frustração dos pais nas suas vidas. E pais que já vieram de situações iguais, né? Pais que também foram abandonados emocionalmente. E como é difícil cortar o ciclo, né? Como é difícil dar um basta a esse comportamento repetitivo. Esse livro me incomodou muito, muito. E, infelizmente, me identifiquei demais com a protagonista. Nossa, tudo que eu queria era entrar dentro do livro e abraçá-la, sabe? Dizer, não, existem pessoas que vão se importar com você. Você será especial para muitas pessoas. Você vai fazer diferença positiva na vida das pessoas. Você não é um fardo no mundo. Você não é um dente quebrado na engrenagem da vida. Enfim, foi uma leitura que mexeu muito comigo. Gostei muito, terminei o livro muito melancólica, precisando de um abraço. E dá tempo de eu terminar mais um livro? Não sei. Vou começar a ler. Ainda não escolhi ainda. Amanhã de manhã eu escolho. Mas acho que dá tempo de começar, pelo menos começar, mais um livro nesse vlog. Amanhã eu conto o que eu vou começar a ler. Yo me voy, ya no estoy, ya me fui, me viene mejor sin ti. Oiê! Comecei a ler Na Corda Bamba, da Kylie Rae, e tô gostando bastante, já cheguei em 48%. Aqui a gente tem uma personagem, a Emira, ela é babá, mas é uma babá assim, não trabalha todos os dias, ela trabalha conforme a necessidade da mãe da criança. E a mãe da criança chama Alex, ela é uma escritora, tipo uma influencer, tipo isso. E um dia, a Emira tá numa balada, tá num rolê ali, e a Alex liga pra ela e fala, por favor, vem aqui buscar a Bria. Bria é a criança. Porque eu preciso tirar ela aqui de casa, que tá acontecendo aqui um BO, eu preciso que você me ajude, tire ela aqui de casa pra mim. E a Emira vai lá, tirar a menina de dentro da casa e vai dar uma volta, sair com ela. É à noite, está falando de noite, a Emira é uma jovem negra e ela vai ali para dentro de um supermercado, uma loja de conveniências, alguma coisa assim. E por algum motivo que a gente não consegue entender, o segurança e mais uma outra pessoa dentro do supermercado acham que a Emira sequestrou aquela criança. E ali tem toda uma cena de constrangimento. E um rapaz percebe essa cena e começa a filmar, porque ele acha que realmente é algo descabido. E a Emira tem que ligar pro pai da criança e falar, olha, vem aqui nos buscar, porque estão achando que eu sequestrei a sua filha. E aí, para que essa situação seja desconstruída. O livro começa assim, e aí então a gente vai conhecer quem é a Emira, quem é a Alex, quem é o pai da criança, que é o Peter, quem é esse jovem, que é o Kelly, que filmou
a Emira ali no supermercado, caso ela precisasse de uma prova, se ela viesse a processar o supermercado ou segurança, enfim. Aí o livro ele faz esse background de cada personagem. E, gente, é muito fluido, muito rápido e muito consistente, muito gostoso de ler. Fiquei, assim, facilmente envolvida. Eu comecei a ler indo trabalhar e eu passei a minha manhã de trabalho pensando muito nessa narrativa. Na minha hora de almoço eu fiquei lendo, na minha hora de retorno eu fiquei lendo, eu cheguei em casa e eu continuei lendo porque, nossa, eu fiquei de fato muito envolvida. Aqui, além do racismo, que é o tema, vai se discutir muito os privilégios, né, sobre pessoas privilegiadas, do quanto elas têm consciência desses privilégios e do quanto elas não querem abrir mão disso. Tem uma passagem aqui que a Alex, ela fala assim que ela procurava esconder, por exemplo, o livro da Marie Kondo para que a Emira não visse que às vezes ela precisava de ajuda para poder se desfazer das coisas caras que ela havia comprado, sabe, esse tipo de coisa. Enfim, tô gostando bastante. Eu não esperava encontrar algo tão fluido e tão envolvente, com um tema tão sério, né, tão profundamente triste, mas trazido de um jeito que te agarra ali no poder da narrativa. Tô gostando bastante. Se eu continuar nesse ritmo, amanhã eu termino, eu acho. ¿Para qué repetir si no hay más que decir? Yo me voy, ya no estoy, ya me fui. Llórale a tu madre, cuéntale lo que pasó. No excluyas ni un detalle. Yo me voy, ya no estoy, ya me fui, me viene mejor sin ti. Te di todo lo que soy y ahora desconozco quién eres tú. Creí que éramos los dos, pero al final solo estaba yo. Gracias por darme una lección. Olha o sorriso de quem acabou de concluir uma leitura maravilhosa. Gente, acabei de terminar de ler o livro. Eu tô tão satisfeita com essa leitura, tão, que estou predisposta a favoritar, a dar 5 estrelas. Gostei muito. Aqui a gente tem uma protagonista muito consistente, muito forte, sem ser panfletária, sem ser militante, sem protestar. Não que essas características não sejam boas, eu adoro. Mas a Emira, nesse livro, ela é construída de modo a ser uma pessoa leve, tranquila, satisfeita com a sua vida, por mais que as pessoas ao redor achem que a sua vida é pequena. E Emira, sim, é vítima de racismo, como eu coloquei na entrada anterior, mas e existem 2 pessoas brancas dentro da narrativa que querem salvar a Emira disso, mas veja bem, o racismo foi criado por brancos, e aí são brancos tentando salvar uma pessoa preta daquilo que eles mesmos criaram. E aí, num dado momento, você não sabe quem tá com a razão, se é um ou se é outro, porque essas 2 pessoas, elas protestam uma contra a outra. Elas discutem, elas acreditam que elas estão certas dentro do seu ponto em proteger a Emira de determinada coisa, sendo que elas estão do mesmo lado. Enfim, eu gostei muito do livro. Terminei esse livro de forma assim, com aquela sensação de satisfação real mesmo. Existiu uma situação que me deixou desconfortável. Uma pessoa chega pra Emira e fala que ser babá é um emprego de merda. E a própria Emira fala que ela tem uma função que uma menina de 13 anos conseguiria executar. Isso me faz pensar que
Por que, por menor que seja, por menos complexo que seja uma função, ela deve ser inferiorizada? Acho que não, né? Enfim. Não sei se isso foi inserido na narrativa para causar essa reflexão ou de fato é um pensamento da autora, até porque a autora foi babá, ela fala isso nos agradecimentos dela, então é algo que eu ainda vou ruminar, que eu ainda vou refletir sobre. Mas de modo geral, eu gostei demais, é um livro que fala sobre racismo e sobre o quanto os brancos tentam ser sutis no racismo velado que eles próprios alimentam. Enfim, vou falar de novo. Gostei. Ah, que leitura. E encerro esse vlog aqui, como sempre, convidando você para passar lá no meu Instagram. Tenho procurado fazer um conteúdo relevante e bonito. E se você gosta de resenhas mais completas, com ficha técnica dos livros e detalhes da vida dos autores, eu convido você a passar lá no meu blog. Lá, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. Mas se você não quiser passar em nenhum dos dois lugares, eu te espero aqui, no próximo vídeo. E um spoiler, próximo vídeo tem Bienal do Livro. Dejarte ir se convirtió en una bendición. Me rehúso a pensar que he perdido el tiempo. Si ya no hay nada más que hablar, cuánto lo lamento. Como no vi si estaba frente a mí y nunca entendí la advertencia. Te di todo lo que soy